Então, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que o pessoal vai assistir esse vídeo. Vamos fazer uma revisão, né? Para a nossa possível prova do dia 15, que é a prova do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Perfeito? Nós vamos revisar alguns tópicos aqui que a gente acredita que é de suma importância para essa prova, tudo bem? E assim, um dos primeiros tópicos que a gente vai estudar aqui é a conversão de medidas. Isso aqui deveria ser básico do ensino médio, tudo bem? Conversão de medidas. No caso de tempo, de tempo, de espaço, de volume, tudo bem? Conversão de medida. Pessoal, como é que funciona essa conversão de medidas? Rapidinho. Sempre que tu trabalhar, por exemplo, sei lá, determinado show começou, por exemplo, às 23 horas e 30 minutos e 14 segundos. Ok? Esse show foi até... Ele iniciou aqui, esse é um exemplo, né? Ele iniciou aqui e terminou aqui. Ele terminou 4 horas da manhã, né? 5 minutos e 15 segundos. Pessoal, sempre que vocês verem questões assim, basicamente tem dois jeitos de fazer isso aqui, tá? O primeiro jeito é vocês pensarem no complementar, o que complementa essa hora aqui, ó. Essa hora aqui, ó. Por exemplo, quanto tempo falta aqui para dar, por exemplo, meia-noite, né? Por exemplo, olha aqui, ó, tem 23 horas, 30 minutos e 14 segundos. Quanto falta aqui? Quanto tempo falta aqui para meia-noite? Bom, pessoal, falta aqui, ó. É só tu fazer o seguinte, meia-noite não é 00.00, ou seja, até meia-noite, né? Ou seja, faltam meia hora, né? Ou não? Na verdade, faltam 29 minutos. Ok? 29 minutos. E o complementar desses segundos aqui, ó. Quanto é que falta aqui? Quanto é? Aqui faltam, sei lá... 36. Quanto? 36, né? Se eu 24. somar 36 aqui, vai dar 10, vai 1. 3 com 1, 3 com 1, 4 com 1, 5, dá 50. Não, é 60, tem que dar 60. Ou seja, é 46, não é isso? Foi quase acerta, é 46. Se tomar 46 aqui, vai dar... Eu estou somando segundos com segundo, perfeito? Vai dar 14, vai dar 10 aqui, 0, vai 1, vai dar 4 com 5 com 6, vai dar 60 segundos, que é 1 minuto, tá bom? Ou seja, 29 minutos e 46 segundos. Ou seja, esse 29 minutos e 46 segundos é o tempo que falta para dar meia-noite, tá? Só que depois de meia-noite, ele ainda vai ficar 4 horas, 5 minutos e 3 segundos. Ok? Aí tu vai pegar esse valor aqui e vai deixar ele guardado. Aí tu vai pegar 4 horas, né? Que foi o tempo do show, 4 horas, mais 5 minutos. 5 minutos. Ou seja, aí tu vai pegar esse minuto aqui e somar com esse aqui. Ou seja, 29 minutos aqui. Quantos segundos aqui? 15 segundos. 15 segundos vai somar com os 46 segundos. Aí, ou seja, aí vai ser 4 horas de show, mais quantos minutos? 29 mais 5, vai dar... 9 mais 5, vai dar 14. Vai 1. 34 minutos. Aí 46 mais isso aqui. 46 mais 5 vai dar... 5 mais 6 vai dar 11. Deixa um, leva 1. Ou seja, aqui vai dar 61 minutos. 61 segundos. Ou seja, que é 1 minuto, tá bom? Ou seja, vai dar 4 horas e 35 minutos. Só que, por que foi 35, Miguel? Porque eu peguei 60 segundos aqui. Ou seja, sobrou 1 segundo aqui, ó. Ou seja, quanto tempo durou o show? 4 horas, 35 minutos e 1 segundo. Vocês entenderam que eu tenho que trabalhar com unidade por unidade? Por exemplo,
eu não posso fazer conta de somar a horas com minutos. Eu tenho que fazer minutos com minutos, segundos com segundo e hora com hora. Entenderam? É isso que se trata, essa primeira resolução. Essa primeira questão do simulado tratava exatamente disso. Dessa primeira questão do tempo, tá bom? Que você tem que trabalhar segundo com segundo, hora com hora e minuto com minuto. E, Miguel, mas revisa para a gente aí, por exemplo, quanto que é, sei lá, uma hora, pessoal. Uma hora, pessoal. Tem que saber para física, para matemática, tá bom? Uma hora, pessoal, um dia tem 24 horas. Uma hora, pessoal, uma hora tem 60 minutos. Ok? E um minuto tem 60 segundos, tá bom? Ou seja, essas conversões, elas são muito importantes, tudo bem? Elas são muito importantes, ok? Alguma dúvida nessa conversão? Tem que parar e falar na hora, ok? Não. Perfeito. Então, já dá para matar já questões que caiam esse princípio, tá bom? Aí, a nossa outra revisão é exatamente de unidade, de medida, tá bom? De medida. Como assim, Miguel? Vamos lá. É o seguinte, conversão de unidade. Revisão, né? Revisão, ok? Conversão de unidade. Unidades. Cara, tu tem que levar para a prova o seguinte fator aqui, ó. Tu tem que levar esse mnemônico que eu faço aqui, ó. Que é o K, H, da up, descida com mel. Como é, Miguel? Exatamente, pessoal. Levem isso aqui para a prova. Por quê? Esse up aqui, pessoal, é unidade padrão. Tudo bem? Unidade padrão. O que isso quer dizer? Que aqui está aqui tá a massa em gramas, tá bom? Aqui está a distância em metros e está o volume em litros, ok? Por exemplo, tem questão que pede, por exemplo, para você saber quanto é que é 1 quilômetro. 1 quilômetro em metros, né? Quanto é que vale 1 quilômetro em metros? É só o seguinte, tu pensar que metros está aqui, ó, na unidade padrão. Distância é metros. Então, 1 quilômetro está aqui, ó. 1 km. Aí, se eu quero passar de quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar 1, 2, 3 vezes por 10. 10, vezes 10, vezes 10. Ou seja, 1 km é igual a 10 à terceira metros. Ou seja, 1 km é igual a 1000 metros. E se fosse, por exemplo, 1 quilograma? De novo, para grama, para passar para grama, tem que saber que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Ok? Aí, e aqui está grama. Ó. Aqui, a grama está aqui na unidade padrão. E se eu quiser saber miligrama? Uma grama é quantas miligramas? Aí só tu vem para cá. Ó. 1, 2, 3. Miligrama está aqui. Ó. Miligrama. Ou seja, 1 grama é igual a 1000 miligrama. Perfeito? Ou seja, pessoal, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento de mudar de unidade, tá bom? Porque isso vai cair, por exemplo, em provas de matemática, para achar áreas, por exemplo, ok? Para achar distâncias, ok? Tem que saber, por exemplo, que 1 hectare, que é 1 HA, é igual a 1 hectare, né? É igual a 1000 ou 10.000 metros quadrados, tudo bem? Tem que saber essas unidades, ok? Normalmente, 1 ml, por exemplo, é igual a 1 centímetro cúbico, ok? Ou seja, todas essas unidades aqui, elas são importantes para vocês levarem para a prova, tudo bem? Todas essas unidades, elas são importantes. Eu dei conteúdo desse no nosso canal, no meu canal no YouTube, tudo bem? Então, eu espero que vocês revisem isso, que vocês se esforcem, porque isso é importante para a prova, tudo bem? É importante para a prova. Outra coisa que é importante para a prova, áreas de figuras. Áreas de figuras. Figuras. O algoritmo até identifica um triângulo aqui, ó. Figuras. Figuras, tudo bem? Me parem, pessoal. Parem e perguntem se vocês tiverem dúvida, ok? Áreas de figuras, ok? Área de figura. Principais figuras, pessoal. Triângulo, retângulo. Uma das principais figuras que você tem que encontrar é o triângulo retângulo. Por quê? O que caracteriza um triângulo retângulo, Miguel? Um ângulo de 90 graus.
Ele é um triângulo retângulo quando esse ângulo for de 90 graus. Ok? Miguel, e se eu quiser encontrar essa área aqui, ó, do triângulo, como é que eu faço? É simples, pessoal. Você pega a base do triângulo, pega a altura, e a área do triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Dividido por 2. Ok? Então, essa daqui é a fórmula para calcular a área do retângulo, tudo bem? E se eu quisesse calcular, por exemplo, achar algum valor, algum cateto, pessoal? Bom, tem que saber o seguinte, que no triângulo retângulo a gente aplica o teorema de Pitágoras. Ok? O teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras diz? Que quando você tem um A, esse A ele é a hipotenusa, ele é a hipotenusa. Miguel, por que é a hipotenusa? Porque a hipotenusa ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Está vendo que o ângulo está aqui? Está olhando para a hipotenusa. Ó. Ok? E esses outros lados são o cateto. Aqui é um lado B, por exemplo, aqui é um lado C. E como é que é a relação do teorema de Pitágoras? É que A ao quadrado é igual B ao quadrado mais o C ao quadrado. Tudo bem? Ou seja, essa aqui é a forma para calcular um desses caras aqui. Ó. Normalmente ele te dá ou esse e esse, te pede esse. Ou te dá esse e esse, te pede esse. Tudo bem? Tem que saber isso, ok? Aí também, para calcular esses caras aqui, é muito bom também saber a trigonometria. Trigonometria. E o que é importante na trigonometria? Okay? O que é importante na trigonometria? Tu saber o seguinte, que tu pode trabalhar no triângulo também os ângulos, tudo bem? Por exemplo, imagina que aqui tu tem um ângulo de 90 graus, tá? Imagina que tu tem aqui, sei lá, um valor da hipotenusa, que eu vou chamar de hipo, tá? Tem um cateto aqui, cateto que eu vou chamar de cateto. Imagina que aqui tem um ângulo, sei lá, de 30 graus, ok? Um ângulo de 30 graus. Oposto a esse ângulo, eu tenho o cateto oposto, ok? Adjacente, como assim, amigo? Adjacente colado a esse ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto adjacente, ok? Ou seja, no triângulo, pessoal, eu tenho a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Miguel, esse cateto oposto aqui é cateto oposto ao quê? Ao ângulo, senhores, ao ângulo. O que é oposto? Oposto é o que está na frente, tá? Por exemplo, por que eu sei que esse aqui é um triângulo retângulo? Ou na verdade, era para ser um triângulo retângulo se tivesse esse ângulo aqui. Percebe? É triângulo retângulo quando não tem outros ângulos, tá? Quando tem esses ângulos aqui, não são mais triângulo retângulo. Ou, na verdade, depende, se for 45, 45, ok? Mas imagina que tem esse triângulo aqui, que ele não é retângulo, tá? Ele é um triângulo qualquer que tem esse ângulo 30 graus. Eu tenho algumas relações aqui, e essas relações são trigonométricas, tudo bem? O que é uma relação trigonométrica? O que é trigonometria? Trigonometria é a parte da matemática que trabalha com ângulos, tá? Trabalha com ângulos. Aí como é que ficaria aí, Miguel? Como é que ficaria no teu ponto de vista aí? Ficaria o seguinte, tem que saber que o seno de um ângulo qualquer, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Tem que saber isso aqui, ó, que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tem que saber que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? Tem que saber isso. Aí tem que saber que a tangente, quem é a tangente, Miguel? A tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tem que saber isso aqui, não foge muito disso não, tá? Tem que saber isso aqui, tá bom? E como é que fica numa questão, Miguel? Olha só, olha para cá. Eu quero saber esse cara. Normalmente ele vai te dar um ângulo de 30 graus, ou de 45, ou de 60. Um desses três, 30, 45, 60, tá bom? Ou seja, vamos fazer aqui separadamente, tá? Porque eu vou organizar isso aqui para vocês. Vou organizar para vocês, tá? Trigonometria. Trigonometria. Pessoal, trigonometria é o seguinte. Eu tenho um triângulo, né? Um triângulo qualquer, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui.
E eu tenho um ângulo aqui, que eu vou chamar de, sei lá, um ângulo de 30 graus, por exemplo. Oposto a ele, você sabe que é o cateto oposto, né? Aqui é a hipotenusa e aqui é o cateto adjacente. Por que adjacente? Porque é o cateto que está vizinho. Vizinho aqui é esse ângulo. E o que é o seno? O seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Perfeito? Aí, nesse caso, que o ângulo é 30 graus, o ângulo é 30 graus, como é que ficaria? Ficaria que o seno de 30, né? É o cateto oposto. O que é o cateto oposto? O cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno do ângulo, que é 30, Miguel, como é que ficaria? Ficaria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de 30, Miguel, que é o ângulo que está lá, seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? E normalmente esses ângulos aqui, eles sempre caem esses ângulos, o 30, cai sempre o 30, vamos fazer a tabelinha para vocês aqui, ó. Normalmente sempre cai o ângulo do seno. Os ângulos que caem são o seguinte: o seno, o cosseno e a tangente, tá? A tangente do ângulo. Normalmente cai o seno de 30 graus, tá? O seno de 45 e o seno de 60, tá? Aí existe uma tabelinha que os matemáticos já sabem de cor essa tabelinha, tá? Como é essa tabela aí, Miguel? É o seguinte: o seno de 30 é meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aqui repete, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é meio. E a tangente, Miguel? Normalmente, como a tangente, pessoal, é o seno sobre o cosseno, tá? Sobre o cosseno. Então, é só tu pegar um sobre o outro. Por exemplo, se tu quiser saber a tangente de 30, né? É só tu pegar o seno de 30 sobre o cosseno de 30. Aí, quanto é que vai ser a tangente de 30? Vamos ver. Quem é o seno de 30? É meio. Ok? E quem é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o que é que vai ser a tangente de 30? Conserva a primeira, né? E multiplica pelo inverso a segunda. 2 sobre raiz de 3. Aí corta esse 2 com esse 2. Aí fica que a tangente de 30 é igual a 1 sobre raiz de 3. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, vai dar em cima raiz de 3, embaixo vai dar 3. Ou seja, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Sobre 3. E como o seno a tangente é seno sobre o cosseno, e esses dois são iguais, a tangente de 45 é 1. E a outra aqui vai ser raiz de 3. Okay? Ou seja, então a gente montou a tabela, tudo bem? Que tabela é essa, Miguel? A tabela dos ângulos 30, 45 e 60, que são os ângulos que mais caem nas provas. Miguel, tu pode fazer um exemplo, por exemplo, de um triângulo aí que caía isso? Perfeito, eu posso sim. Uma questão, pessoal, disso seria basicamente assim, ó. Imagina que tu tem um triângulo, tá? E tu quer encontrar, por exemplo, a altura dele. Essa aqui é a altura. E ele te deu o seguinte, ele te deu que equivale 4, ele aqui que te deu que equivale 4, e que esse ângulo é de 30 graus. Percebe? Como a gente só tem esse cara, não tem como a gente achar pelo teorema de Pitágoras, tá bom? Ou seja, a gente ia usar a trigonometria. Aí a gente vai ter que usar quem aqui? Se esse valor que ele quer achar está oposto, vai usar o seno. Então, o seno de 30, né? Seria cateto oposto, que é um cateto oposto, o H, sobre a hipotenusa. Quanto a hipotenusa é 4. E quem é o seno de 30? A gente sabe que já é meio o seno de 30. Então, no lugar do seno de 30, coloca meio. Meio igual a 4 sobre... H sobre 4. Aí passa multiplicando, vai ficar 4 igual a 2 vezes H. A gente vai encontrar que o H é igual a 2. Ou seja, encontramos que esse H aqui é igual a 2, tá bom? Ou seja, essa aqui acredito eu que seja a trigonometria que possa ser cobrada no nosso concurso, entendeu? Que é uma trigonometria básica, trigonometria no triângulo
retângulo e por aí vai. Alguma dúvida até aqui? Pode perguntar. Não. Tá dando para levar? Cara, ter essa tabela aqui na mente, ela é de suma importância, tudo bem? Ter essa tabela aqui, saber montar ela na hora da prova é muito importante, tá? Eu não decoro o da tangente, porque a tangente é só tu fazer um sobre o outro, né? Como eu te falei aí. Mas as demais é muito importante, pessoal. Você saber o seno de 30, o seno de 45 e o seno de 60, tudo bem? Perfeito? É muito importante você saber esses pormenores aí da trigonometria. Tudo bem? Ou seja, daria para matar também questões que caíssem assim, pedindo ângulos, etc. Tudo bem? Ou seja, caiu... Vamos fazer um exemplo aqui, um exemplo de triângulo, tudo bem? É o seguinte, cai muitas questões, por exemplo, de prédio. Imagina que esse aqui é um prédio, tá? Esse aqui é um prédio, tudo bem? Aí ele quer saber a altura do prédio, tudo bem? Ele quer saber essa altura do prédio. E tem um cara que está olhando esse prédio numa angulação de, por exemplo, 60 graus. Aqui, ó, 60 graus. E ele está a uma distância do prédio de 40 metros. Qual que é a altura do prédio? Tudo bem? Aí tu vai usar quem? Tu vai usar o seno, né? Na verdade, ele te deu esse lado aqui, ó. Na verdade, tu vai usar o cosseno. Não, nem o cosseno dava, tá? Eu acho que... Vamos tentar fazer essa questão aqui, tá? Por exemplo, esse lado aqui tu não tem, né? O que tu tem? Tu tem o cateto adjacente, né? E quem é que trabalha com o cateto adjacente? É o cosseno, né? Cosseno de 30, né? Nesse caso, é o cateto adjacente, né? Sobre a hipotenusa. Ou seja, daria para encontrar a hipotenusa, né? Cosseno de 30, eu mostrei para vocês, é a raiz de 3 sobre 2, né? Sobre 2. O cateto adjacente é o 40 metros, né? E o H a gente vai encontrar. Por quê? Mas não é a altura. Esse H aqui é a hipotenusa. Esse cara que está aqui, ó. Esse X aqui. Porque eu vou precisar desse X para encontrar a altura, tá bom? Essa altura aqui. Essa daqui eu vou chamar de hipo para não atrapalhar. Ou seja, raiz de 3 sobre 2, né? Aí vai ficar 2 vezes 40, né? Igual a raiz de 3 vezes HIP, que é a hipotenusa, tá? Aí aqui vai dar 80, né? 80. Aí vou passar esse raiz de 3 dividindo. Encontramos que a hipotenusa ela é 80 sobre a raiz de 3. Tu vem e coloca aqui, 80 sobre raiz de 3. Aí agora dá para tu encontrar a altura pelo seno. O seno de 30 graus, né? Que o seno trabalha com o ângulo oposto, com o lado oposto, né? Seno de 30 é a hipotenusa, né? É o cateto oposto, na verdade, que é H sobre a hipotenusa, que a hipotenusa nesse caso é 80 sobre a raiz de 3, né? Aí que é o seno de 30 é meio, vai ficar meio igual a hipotenusa sobre 80 raiz de 3. Aí o que tu vai fazer? Tu vai conservar a primeira e multiplicar por inverso da segunda de novo. Vai ficar meio, né? Igual a quem? Raiz de 3 vezes H sobre 80. Aí o 80 vai passar aqui multiplicando, vai ficar 2 raiz de 3 vezes H, né? Aqui, ó, passei esse 2 aqui multiplicando raiz de 3H e passei o 80 lá. Ou seja, eu quero encontrar o H, que é a hipotenusa. Vai passar o 2 raiz de 3 dividindo. Ou seja, H vai ficar 80 sobre 2 raiz de 3. Ok? Ou seja, esse aqui é o valor da hipotenusa. Tudo bem? Ou seja, é assim que a gente encontra esse tipo de questão. Perfeito? Alguma dúvida? Aí daria para matar mais uma questão, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Aí outra revisão que a gente precisa fazer é sobre as progressões, né? Progressões, né? Aí vamos falar da aritmética aqui nesse caso, aritmética, tudo bem? A progressão aritmética, que vocês conhecem por PA, tudo bem? Ela tem um formato, né? Na verdade, ela tem o termo geral. Termo geral. O que é o termo geral, Miguel? É um valor que tu quer encontrar. Por exemplo, imagina que tem essa PA aqui, ó. 3, 6, 9,
12, e aí vai embora. Imagina que tu quer encontrar, por exemplo, esse aqui é o A1, o A2, A3, A4. Imagina que tu quer encontrar, por exemplo, o A100. Tu não vai fazer todo mundo até chegar em 100, né? Tu vai usar o termo geral. Como é que é o termo geral? É o AN igual o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tudo bem? Ok? Aí tá. E se eu quisesse somar todos eles, Miguel? Bom, tu faria a soma dos termos. Aí como é que seria a soma dos termos, Miguel? Seria o S de soma, né? Seria o A1 mais AN vezes N sobre 2. Ou seja, essa aqui é a soma dos termos, ok? Perfeito? Alguma dúvida? Aí esse daqui, ó, é a soma dos termos de uma progressão aritmética. E para eu saber que é uma progressão aritmética, eu tenho que fazer o A2 menos o A1. E esse valor tem que ser, por exemplo, igual a A3 menos o A2. Por quê? É o termo que está aqui menos esse. Esse termo aqui menos esse, que é a razão. E a razão tem que ser constante, tá? Aí eu tenho aqui que esse aqui é o primeiro termo. Esse aqui é o número de termos. E esse aqui é a razão. Ok? Então, usando essas duas fórmulas aqui, dá para tu fazer a maioria das questões de progressão aritmética que cai na tua prova, ok? Aí, outra questão que também vai estar presente na nossa prova é o círculo, né? A área do círculo, por exemplo. Círculo. Ok? A área do círculo. Miguel, como é que eu calculo a área de um círculo, por exemplo? Pessoal, o círculo tem esse formato aqui, tá? Aí ele tem um raio, perfeito? Ele tem um raio aqui, ó. Esse aqui é o raio, tá? E como é que eu calculo essa área toda aqui, ó? Essa área toda aqui, que é a base de um cilindro, normalmente não, é a base de um cilindro, é a área do círculo, é quem? É o π, o raio ao quadrado. E normalmente o π, ele é 3, ou ele é 3,14, ok? Ele é 3 ou 3,14. A questão vai dizer, mas se ela não falar, tu adota 3,14, tudo bem? Essa aqui é a área do círculo, tudo bem? E se ele te pedir, por exemplo, o perímetro? Perímetro do círculo é o contorno, é só isso aqui, ó. É só a borda. Por exemplo, se tu tem, vamos lá, imagina que tu tem uma aliança. Uma aliança, pessoal, ela não é um círculo. Repete pro teu cachorro que tu tá do teu lado. Uma aliança não é um círculo. Uma aliança ela não tem como ser preenchida aqui. É círculo quando tem como ser preenchido, ó. Uma aliança só tem essa borda aqui, ó. E como é que eu calculo essa borda, que é o perímetro do círculo? Se chama comprimento. O comprimento de uma circunferência ou de um círculo é C, que é 2π vezes o R. É só isso, Miguel? É só tu lembrar que o comprimento, que é o perímetro, é 2πr. Lembrou isso, matou, tá? Só tem que se ligar no que ele está pedindo, porque às vezes ele pode te dar o raio, por exemplo. Imagina que o raio de um círculo, por exemplo, sei lá, é 100 centímetros. Mas ele quer essa área aqui, ó. Ele quer a área do círculo em metros. Aí tu vai ter que botar aqui o raio em metros. Aí tem que saber que 1 metro, né, é igual a 100 centímetros. Ok? Aí tu vem aqui e joga, em vez de 100, jogar 1 metro. 1 metro ao quadrado, ou seja, a área do círculo é 1 vezes o π, que vai sair em metros, tudo bem? Ou seja, tem que se atentar a isso. Ou seja, o perímetro do círculo, que é o comprimento, é só 2πr. E a área do círculo, que é a parte de dentro, né, toda o círculo, é πr ao quadrado. Alguma dúvida do círculo? Ah, tá, pessoal. Uma coisa importante agora. Às vezes cai, por exemplo, para tu achar isso aqui, ó, vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo. Falta 4 minutos para fechar essa live, tá?
Provavelmente, depois que fechar, vocês vão me dar uns 5 minutos, aí eu vou mandar outra, tá? Para a gente dar continuidade na revisão, tá? Lembra, essa revisão é com base no simulado que nós fizemos, tá? Aí, por exemplo, imagina que tem a seguinte figura aqui, ó. Sei lá, ele pede para calcular a área da figura. Figuras, né? Figuras inscritas. Imagina que tem a seguinte figura, tem um círculo, né? Ok? E dentro desse círculo tenha outro círculo. Pode isso, Miguel? Pode. Imagina que eles estejam, tipo assim, ficou errado aqui essa figura, tá? Mas imagina que tivesse o mesmo raio, tá? Imagina que eu tivesse o mesmo raio. O mesmo raio não, o mesmo centro que eu quero dizer, tá? O mesmo acento. Imagina aqui, ó. Aí ele te pede só essa área aqui, ó. Ele quer só essa área aqui, ó. Tá? Como é que tu calcularia essa área? Só tu fazer o seguinte, essa área é o seguinte. A área do círculo maior, essa área aí, essa área pintada aqui, ó. Que normalmente ele fala que é achurada. Essa área aqui, achurada, área achurada, né? É a área do círculo maior, menos a área do círculo menor. A área aqui, tá tudo bem? Aí, Miguel, como é que ficaria isso daí? Ficaria o seguinte, essa maior aqui, ó, essa maior aqui, ela teria um raio, entendeu? Ela teria um raio, um Rzão. E essa menorzinha aqui, ó, tá aqui, ela teria outro raio, um raio menorzinho, ok? Aí tu faria a área rachurada, né? A área do círculo maior, que é o círculo maior, π, vezes o raio maior, ao quadrado, menos a área pequena, que é π, vezes o raiozinho ao quadrado, entendeu? Essa aqui seria o cálculo para tu fazer esse valor aí. A área grande menos a área de dentro, e daria essa área aqui, ó. Ok? Aí tu faria dessa forma, tudo bem? Alguma dúvida aí? Um círculo escrito dentro do outro, entendeu? Ou seja, é importante, tá? É importante tu saber calcular esse tipo de questão. Tudo bem? Há alguma dúvida até aqui? Lembrando, quando a live fechar, daqui a pouco eu vou abrir outra, tudo bem? Para a gente ir degustando as questões, perfeito? Então, é isso, tá? Esse foi o primeiro tempo de aula, depois a gente volta e vai dar continuidade, tá bom? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido essa revisão de matemática, tudo bem? Falamos de áreas, falamos de unidade de medida, tudo bem? Falamos de várias coisas, ok? E que dá para matar já algumas questões aí do nosso concurso, tá bom? Então, até a próxima. Perfeito? Então, até a próxima. Falou!